Olá, galera de CF1. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Nilceia, eu sou mediadora da disciplina de CF1. Vamos resolver uma questão que envolve aplicações de leis de Newton? Então, nós temos a seguinte situação. Temos um bloco de massa 5 kg. Esse bloco é puxado por uma força, tem uma mão puxando o bloquinho aqui por uma corda, aplicando uma força F, cuja força é de 12 Newton. A superfície, o atrito entre a superfície e o bloco é desprezível, né? E a corda exerce a força com esse módulo aqui, cujo ângulo entre a força aplicada e o eixo horizontal é de 25 graus. Vamos na letra A calcular a direção módulo e o sentido dessa aceleração a que o bloco está sendo submetido devido a essa força. Então, primeiramente, nós vamos escolher o eixo de coordenadas. Segundo momento, nós vamos desenhar o diagrama de corpo livre para depois, em sequência, a partir da segunda lei de Newton, calcular a resultante das forças que agem, porque só dessa maneira a gente vai encontrar a aceleração e vai ter subsídios para resolver os itens B e C. Então, o vetor unitário na direção x é y, o vetor unitário na direção y é j, é um sistema usual de coordenadas cartesianos no plano. Em tudo que está para a direita é positivo no eixo x, no eixo horizontal, cujo vetor que define a direção horizontal é o vetor i, vetor unitário. A direção vertical, tudo que está para cima é positivo, portanto, tudo que está para baixo é negativo. A direção que define o eixo vertical é o nosso vetor unitário j. Então, vamos partir do centro de massa do corpo, desenhar o diagrama de corpo livre, que é as forças envolvidas naquele corpo. A força peso, né, que todos nós sabemos, que é a força gravitacional, massa vezes a aceleração da gravidade, aponta sempre na direção vertical e para baixo. Quando o corpo está em contato com alguma superfície, esta exerce no bloco uma força chamada de força normal, que é a força de contato. Então, nós temos uma força normal, que ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. A superfície de apoio é horizontal, portanto, a força aparece na vertical para cima. Esse eu estou chamando de vetor N, ok? Bom, na vertical temos isso. E na horizontal? Aparentemente, né, nada na horizontal. Mas temos o vetor F nessa direção aqui, nesse plano. Esse vetor F, ele é descrito por duas componentes. Uma componente na horizontal e uma componente na vertical, que eu vou desenhar aqui do ladinho. Este meu vetor F, ele tem uma componente aqui em x, que eu vou chamar de f de x, e tem aqui uma componente em j, que eu vou chamar de f de y. E ele faz um ângulo de 25 graus com o eixo x, ou seja, com a componente x desse meu vetor f. Agora, nós vamos, a partir da segunda lei de Newton, calcular a resultante das forças. Vamos começar em x. Então, em x, pela segunda lei de Newton, nós temos o quê? Que a resultante das forças, vou chamar de F índice R, é igual a massa, produto da massa pela aceleração. Ok? Isso aqui é um A, né, que saiu mal feito. Então, vamos lá tentar fazer de novo. Ok? Bom, vamos escrever em módulo essa equação. Quem é a resultante das forças? A resultante das forças em x vai ser apenas a componente x, da força que está atuando aqui, ó. A única força atuando nessa direção é a componente x da força. Então, f de x é igual a quem? A resultante das forças, que é a massa vezes a aceleração em módulo. Então, estou determinando a componente x da aceleração. Mas quem é f de x? F de x está no cateto adjacente. Cateto adjacente, cosseno, vai ser o módulo do vetor f vezes o cosseno do ângulo entre o vetor f e a componente x na direção x. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Bom, vou apagar que eu preciso de espaço aqui. Continuando aqui, nós temos que f cosseno de θ, vou repetir aqui, é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, o módulo da aceleração vai ser quem? F cosseno de θ dividido por m. Vamos substituir aqui os valores do módulo da força, que é 12 Newton,
O cosseno vai ser o cosseno de 25 graus, dividido pela massa, que são 5 kg. Fazendo essa continha aqui, o módulo da aceleração deu aproximadamente 2,2, arredondando isso para uma casa decimal. Metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional, ok? Só apagar esse M aqui para consertar. Então, vamos lá. Por que eu sei que é metros por segundo ao quadrado? Porque eu estou trabalhando com força em Newton, olha aqui. Massa em quilograma. Newton por quilograma dá o quê? Metros por segundo ao quadrado. Porque quem é Newton? Vou escrever aqui no cantinho. Newton é unidade de força, que é massa vezes aceleração, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional. Como a gente já tem um quilograma aqui embaixo, este aqui corta com esse, sobra metro por segundo ao quadrado, que está aqui. O que a gente encontrou até agora foi apenas o módulo da aceleração. O que nós temos que buscar agora? O vetor. Ele está pedindo para determinar a direção, sentido e módulo. Então, agora eu quero o vetor aceleração. Esse vetor é igual. Do meu lado esquerdo eu tenho um vetor, logo, por questão de simetria, do lado direito também. Que vai ser, a representação de um vetor é módulo. Então, vai ser 2,2 é o módulo da minha aceleração. Sentido, positivo no eixo X, o valor é positivo. A grandeza que representa metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Bom, módulo e sentido está aqui, a direção, meu vetor unitário I. Pronto, encontrei o meu vetor aceleração. Vamos agora, antes do item B, vamos fazer o somatório da resultante das forças no eixo Y. Fazendo aqui rapidinho, no eixo Y nós temos a força peso, a força normal, e temos também uma componente, que eu vou desenhar em vermelhinho aqui, da força F na direção Y, na direção do vetor unitário J. Então, fazendo o somatório disso, a força Y, que está para cima, é positivo, mais a normal, fazendo em módulo, menos mg, porque está apontando para baixo, negativo, isso é igual a zero, porque o corpo está em equilíbrio na vertical, ok? Então, a resultante das forças, que é a força resultante, em Y vai ser igual a zero. Então, aqui a gente está fazendo em Y. Bom, com isso aqui, o que a gente consegue tirar? A gente consegue calcular o valor da força normal, o módulo da força normal, certo? Quem é a força normal? A força normal vai ser mg menos a componente Y da força F. Bom, vou apagar aqui para a gente continuar. Quem vai ser, quanto vale esse módulo da força normal, então? O módulo da força normal vale, vou colocar aqui em módulo com o vetor, para a gente não confundir com a unidade, tá certo? Unidade de Newton. Então, o módulo dessa força normal, que vai ser a massa vezes a aceleração gravitacional menos a componente Y é quem? É F vezes seno de θ. Né? A componente Y é igual ao módulo da força vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Bom, então o módulo dessa força normal, a superfície deu quanto? Massa, 5 kg, vezes a aceleração da gravidade na superfície da Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado em módulo, menos F é quem? 12 newton. Força dada, vezes seno de 25 graus. E com isso a gente tira que o módulo dessa força normal deu, fazendo essa continha, 43 com uma casa decimal, 0,9 newton. Bom, calculamos o módulo da força normal. Nós vimos que a força normal, o módulo dela é menor do que a diferença entre as duas forças, que é a componente da força F aplicada no eixo vertical e a força gravitacional. Né? A força normal, ela vale 43,9 newton, significa, já que o valor é positivo, significa que o bloco está em contato com a superfície, ainda não perdeu o contato. Bom, qual a importância da gente entender esse processo? Na letra B,
ele diz que se o módulo da força F for aumentando lentamente, qual deve ser o valor do módulo da força imediatamente antes do bloco perder contato com o piso? Antes do bloco perder o contato com o piso, quanto vale F? Então, eu quero saber na letra B, quanto que vale F? F está aumentando lentamente, perceba. E, na medida que F vai aumentando, em algum momento esse bloco ele vai perder o contato com uma superfície. Quando o bloco perder o contato com a superfície, a força normal ela vai ser zero. Essa força só aparece quando um corpo está em contato com a superfície. Se não tiver, não existe essa força. Então, essa força normal vai ser zero. Essa força normal só será zero no mesmo instante em que essa força for o suficiente para conseguir tirar o bloco do chão, da superfície. Tá certo? Então, partindo do item A, onde nós estávamos calculando o resultante das forças no eixo Y, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a normal mais a componente de Y da força menos a força peso era igual a zero. O que a gente não tem aqui agora? Essa normal. Isso no instante em que a componente dessa força aqui, ela for suficientemente grande a ponto de tirar o bloco do contato. Então, o que eu quero calcular agora é a componente dessa força. O módulo dessa força. Então, F de Y vai ser igual a mg. Né? F de Y menos mg é igual a zero, logo F de Y é igual a mg. E daí a gente tira o quê? O que é F de Y? F de Y é F vezes o seno, né? F de Y é F seno de θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente já conhece. Logo, quanto que vale F? F vale mg dividido por seno de θ. E aí, apagando aqui para a gente continuar, daí a gente tira que F, que é igual a mg dividido por seno de θ, em que a massa vale 5 kg, que é a massa do bloquinho, a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, e o seno θ é o seno de 25 graus. Daí a gente tira que essa força, o módulo dessa força, que deverá fazer com que o bloco perca o contato com a superfície, é igual a 116 Newton. Então, este é o módulo da força F necessária para fazer com que o bloco perca o contato com a superfície. Então, a resposta da letra B, correto? Agora, vamos calcular o item C. No item C, o que ele pede? No item C, ele pede que calcule o módulo da aceleração quando eu estou na situação do item B. Na situação do item B, eu tenho o quê? Nessa situação aqui, eu tenho que F vale quanto? 116 Newton. Para essa força, quanto vai ser a aceleração desse bloco? A gente sabe que vai aumentar. A força aumentou, força é proporcional à aceleração, já que estamos com a mesma massa. Então, partindo do mesmo pressuposto da letra A, o que a gente sabe? Que a componente x dessa força vezes o cosseno do ângulo é igual, do ângulo entre o vetor e a componente x, é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a nova aceleração que a gente quer encontrar. Logo, a aceleração vai ser quem? Epa, aqui não é fx, né? Aqui é f só. F cosseno de θ é fx, né? Fx é igual a f cosseno de θ. Logo, A vai ser quem? F cosseno de θ dividido por quem? Pela massa. Logo, a gente tira aqui quem é o valor da força. A força, esse F é esse aqui, ó. Vai ser 116 Newton. Uma casinha decimal aqui. Isso é importante. Vezes o cosseno de quem? Cosseno de θ vale cosseno de 25 graus. O ângulo é o mesmo. Dividido pela massa, que vale quanto? 5 kg. E daí, a gente fazendo essa continha, a gente tira que a aceleração do bloco no item C, é a aceleração do bloco em módulo no item C vale aproximadamente 21
metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a componente x da aceleração, quando a força for de 116 newton, vai ser aproximadamente 21 metros por segundo ao quadrado. Comparando com a letra A 2.18, a aceleração aumentou tão significativamente quanto a força aplicada teve que aumentar, para que o bloco ele perdesse contato com a superfície. Ok, galera? Entendido? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Ok? Grande abraço e até a próxima.